Sou Dom Aldo Tilo Lagoto, arcebispo metropolitano da Paraíba. Tendo em vista o segundo turno das eleições, dirijo-me hoje aos diocesanos e a todas as pessoas de boa vontade. A situação nos preocupa. Engana-se quem pensa que esteja em jogo apenas o dilema da escolha dos candidatos e dos partidos mais capazes de promover o desenvolvimento no país, numa disputa democrática, na qual poderemos mais tarde corrigir eventuais erros de percurso. A alerta recai sobre a gravidade do momento presente no qual vivemos. A humanidade tem assistido nas últimas décadas a um trabalho internacional, calculado e planejado, que pretende modificar radicalmente as concepções básicas do cristianismo, no tocante ao papel da família, à dignidade da vida humana e à ética, que foi o pilar fundamental para a revolução da civilização que nós construímos. Os conceitos de vida, de dignidade humana, estão ameaçados no mundo de hoje, como nunca se viu na história. Atualmente há países onde o aborto está legalizado durante todos os 9 meses de gestação. A ONU, vendo já suficientemente enraigada a cultura do aborto, pretende reconhecê-lo não mais como um mal menor a ser tolerado, mas como um direito humano fundamental a ser promovido. Aqui está o veneno. Enquanto no mundo dito desenvolvido se procura agora introduzir a prática pela qual as pessoas mais idosas, quando suas vidas não evidenciam mais os sinais de unidade social ou de utilidade social, não produzem mais, mesmo que ainda estejam em pleno gozo de saúde, peçam elas a própria morte, disfarçada sob o rótulo de um novo direito, a eutanásia. Todos esses ataques à vida e à dignidade humana são a face mais visível de um projeto amplo que atinge a sociedade de hoje. Os sumos pontífices, os santos padres, os papas, mais recentes, sem exceção, têm chamado isso de cultura de morte. A cultura de morte começou a ser introduzida sistematicamente no nosso país a partir dos anos 80 e no início da década de 90, graças a um financiamento maciço de grandes fundações internacionais, bem conhecidas, já denunciadas em amplas documentações. Em 2003, encontrou respaldo no Partido dos Trabalhadores, que neste ano havia alcançado o poder, seu principal aliado. Desde que chegou ao poder, o Partido dos Trabalhadores assumiu como projeto de governo a completa legalização do aborto no Brasil. O partido não escondeu a sua agenda. Antes, paradoxalmente, passou a negar com insistência o que ele fazia publicamente, mesmo diante de todas as evidências ao contrário. O povo brasileiro maciçamente é contrário ao aborto. Ao longo desses anos, isto se repetiu várias e várias vezes. Pode-se concluir que, para este partido, esta atitude pró-aborto não é um mal entendido, não é um equívoco, nem é uma fraqueza, nem é um vício, nem um erro de percurso, mas constitui a própria estratégia para implantar a cultura de morte no Brasil. Desde o início do seu mandato, o atual governo considerou a completa legalização do aborto como seu programa de governo. Em 2005, o nosso governo se comprometeu perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU a descriminalizar completamente o aborto no país, para em seguida reconhecer perante o Comitê da CEDAW, da ONU, o aborto como um direito humano. Insistentemente, então, se fala de aborto como direito. Isto é, no mínimo, uma chicana, uma enganação, uma controvérsia inaceitável, intolerável, e o direito à vida e à família é irrenunciável para nós humanistas e cristãos. Em seguida, no dia 8 de agosto de 2005, o presidente negou todas essas declarações, enviando à Assembleia
Geral dos Bispos do Brasil, reunida em Itaici, então, uma carta assinada pelo próprio Cunho, publicada por toda a imprensa, na qual ele negava, jurando pela fé que havia recebido de sua mãe, que tivesse qualquer intenção de legalizar o aborto no país. Os fatos desmentiram as palavras do presidente quando o governo encaminhou à Câmara de Deputados um projeto de lei que pretendia legalizar o aborto durante todos os 9 meses de gravidez, tornando-o completamente livre por qualquer motivo, desde a concepção até o momento do parto. São vários projetos. A própria redação interna do projeto já era ela própria outra desonestidade à parte. O primeiro artigo do projeto declarava que o aborto seria um direito da mulher durante os 3 primeiros meses da gravidez. Os parlamentares pensariam que o projeto legalizaria o aborto apenas durante o primeiro mês da gestação. Porém, o último artigo deste projeto suprimia todos os dispositivos do Código Penal que tipificavam o aborto como crime, de modo que a prática, na verdade, passaria a ser permitida em todas as circunstâncias durante todos os 9 meses, desde a concepção até o momento do parto, e não apenas nos 3 primeiros meses da gestação. A desonestidade quase alcançou o seu objetivo. Segundo as testemunhas presentes na Câmara, o engodo foi descoberto pelos deputados somente 10 minutos antes da primeira votação, e por um mero acaso, chamaríamos de providência. Até aquele momento, os parlamentares estavam certos de que estariam votando a legalização do aborto apenas durante os 3 primeiros meses da gestação, e não durante todos os 9 meses. Se este projeto, que continua insistentemente tramitando no Congresso, ainda não foi aprovado, deve-se à oposição liderada por alguns deputados do próprio Partido dos Trabalhadores. Por causa desta feroz oposição, o partido decidiu aprovar em 2007, durante o seu 3º Congresso Nacional, como resolução partidária, que o seu programa de governo deveria incluir a completa legalização do aborto no Brasil. Neste mesmo ano, o Partido dos Trabalhadores aprovou também um novo estatuto que exigia como requisito para ser candidato pelo PT a concordância com as normas e resoluções partidárias, entre as quais a da legalização do aborto como programa de governo. No ano seguinte, como consequência destas medidas, os deputados petistas Luiz Bassuma e Henrique Afonso, que haviam coordenado a oposição ao projeto pelo qual o aborto se tornaria completamente livre durante toda a gestação e que haviam, ademais, pedido a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar quem está financiando a promoção do aborto no Brasil, foram processados, julgados e condenados pela unanimidade dos 38 juízes escolhidos pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, acusados de terem cometido infrações graves à ética partidária. Apesar da sentença condenatória afirmar claramente que estes parlamentares foram condenados por terem militado contra o aborto, todas as vezes que este assunto vem a público, os representantes do partido negam com veemência que tal julgamento tenha existido, ou que a condenação tenha sido dada por estes motivos, quando não ameaçam processar por calúnia aqueles que difamam tais informações. Já no início desta campanha presidencial de 2010, a candidata pelo Partido dos Trabalhadores afirmou que os bispos católicos que a acusavam de pretender promover o aborto partiam de um pressuposto errado, pois nem ela, nem o atual governo, segundo as suas palavras, jamais teriam sido a favor do aborto. A candidata ignorou que alguns dias antes o governo brasileiro havia elaborado e promovido, em parceria com a ONU,
a assinatura do chamado Consenso de Brasília, um documento que recomenda a legalização do aborto, não somente no Brasil, como em toda a América Latina. Isso foi no dia 16 de julho, próximo passado. Não ficamos apenas nisso. Nesta primeira semana de outubro, a candidata, que nas últimas semanas tem afirmado ser a favor da vida, acrescentou pertencer a uma família católica e que não apenas é, mas que também sempre foi a favor da vida, sem aparentemente importar-se com o fato de que circula livremente na internet um vídeo na qual, em uma gravação realizada no dia 4 de outubro de 2007, ela mesma declara: o aborto deve ser descriminalizado. Hoje no Brasil constitui um absurdo que o aborto ainda não tenha sido descriminalizado. Não posso, como pastor, compactuar com este trabalho de desinformação e de manipulação das consciências. Então aqui nós não estamos entrando em política partidária. Não é absolutamente, cabe à igreja imiscuir-se nas políticas partidárias, ou indicar ou não indicar partidos ou candidatos. Mas é dever da igreja, dos pastores, alertar sobre o voto que tem as suas consequências. Formar a consciência cidadã, formar a consciência ética com os princípios e fundamentos humanitários e cristãos. Quando os representantes do governo se expressam de caso pensado desta maneira, não existe mais credibilidade para suas afirmações. A experiência política e a história advertem amplamente que, quando a democracia se converte neste tipo de demagogia para ganhar voto, já é a ditadura que está no horizonte. É uma advertência de mesmo teor, Nola dá inequivocamente o Evangelho, quando ensina que o nosso falar deve ser o sim, seja sim, o não, seja não. Ficar em cima do muro é péssimo, é desonesto, não é coisa nem de homem. Palavras às quais de Nosso Senhor acrescenta: o resto procede do maligno. Em 1948, é bom saber a história, era uma situação semelhante durante as eleições também históricas na Itália, quando a Santa Sé promoveu, por iniciativa direta do Sumo Pontífice, um extenso trabalho de divulgação da verdade junto ao povo italiano. Naquela ocasião, Sua Santidade Pio XII justificou a mobilização de 20 mil comitês e 300 mil voluntários em toda a Itália, com as célebres palavras do apóstolo Pedro: não possamos non loqui, nós não podemos ficar calados. Hoje, ao seguir este mesmo exemplo, os bispos brasileiros, especialmente os bispos de São Paulo, a quem eu aplaudo veementemente, com muito amor e solidariedade, estão seguindo a tradição profética da Igreja, em comunhão com o Papa Bento XVI. Estamos diante de um partido que está institucionalmente comprometido com a instalação da cultura da morte em nosso país, que proíbe os seus membros de seguirem suas próprias consciências, que se utiliza calculadamente da mentira para enganar eleitores sobre seus verdadeiros projetos para a nação. Repetimos com o Santo Padre: não podemos nos calar. A verdade nos libertará. Quero, portanto, pedir o empenho de todos os meus diocesanos para que este vídeo seja divulgado junto ao maior número de fiéis. Quero pedir também o auxílio de todos para a divulgação de um documento semelhante, intitulado Apelo a Todos os Brasileiros e Brasileiras, elaborado, repito, com a expressa recomendação da mais ampla devoção pelo Regional Sul 1 da CNBB, do Estado de São Paulo, entidade que congrega os bispos católicos do Estado de São Paulo. O apelo dos bispos de São Paulo contém as mesmas denúncias desta gravação. Eu peço a Deus que abençoe todos os meus diocesanos, cristãos, pessoas de boa vontade, e que esta bênção possa se estender a toda a nossa nação, tornando-se um berço de luz, de fé, de caridade, de amor, de defesa e de promoção à vida e à família. Deus abençoe a todos.